A traição mais dolorosa não vem de um inimigo declarado, mas de quem compartilha o nosso sangue. Nesta história, o brilho de um diamante se torna a lente que revela a podridão no coração de uma família. O que era para ser o momento mais feliz da vida de Alana transformou-se em um espetáculo de humilhação orquestrado por sua própria irmã, Isadora. Mas o que Isadora não sabia é que o silêncio de um homem ferido pode ser muito mais caro do que qualquer joia de vitrine. Prepare-se para ver como a arrogância pode desmoronar um império de aparências em questão de horas. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar de Itapema estava carregado com aquela umidade salgada que sempre precedia uma tempestade de verão. Eu sentia o suor frio colando a blusa, de seda nas minhas costas enquanto subíamos o elevador panorâmico do prédio de luxo onde minha mãe morava. Ao meu lado, Otávio segurava minha mão com uma firmeza que, naquele momento, era a única coisa que me impedia de desmoronar. Ele não era um homem de grandes posses herdadas ou de sobrenomes que estampavam colunas sociais de Florianópolis, mas era o homem que havia reconstruído meu conceito de segurança tijolo por tijolo. No meu dedo, canelar esquerdo, o pequeno solitário de ouro branco parecia pesar toneladas, não pelo tamanho da pedra, mas pelo que ele representava. 3 anos de economias, planos traçados em guardanapos de cafeteria e um amor que não precisava de holofotes. Você está linda, Alana, Otávio sussurrou, percebendo meu nervosismo. Não deixe que o brilho daquele apartamento apague o nosso. Eu sorri, mas era um sorriso tenso. Conhecia bem o terreno, que estava prestes a pisar. A cobertura da minha mãe era um monumento à ostentação, decorada quase inteiramente sob o comando da minha irmã mais velha, Isadora. Para Isadora, a vida era uma vitrine de joalheria no balneário Camboriú. Se não fosse caro, não tinha valor. Se não fosse maior que o do vizinho, era um fracasso. Quando a porta do elevador se abriu diretamente na sala de estar, o cheiro de lavanda importada e vinho caro me atingiu. Minha mãe, Dona Helena, estava sentada em uma poltrona de veludo, enquanto Isadora desfilava pelo ambiente com uma taça de cristal na mão. Ela usava um vestido que provavelmente custava o dobro do meu carro, e seus olhos de águia imediatamente pousaram em nós. Finalmente os noivos chegaram, Isadora exclamou, embora o tom fosse mais de deboche do que de celebração. Estávamos quase começando o jantar sem vocês. Sabe como? O Breno odeia esperar, e o tempo dele vale ouro, literalmente. Breno, o noivo de Isadora, era um empresário do ramo imobiliário que falava apenas sobre criptomoedas e iates. Ele acenou com a cabeça de longe, sem tirar os olhos do celular. Sentamos para o jantar e a opulência da mesa, com louças filetadas a ouro e talheres de prata, me fazia sentir como uma intrusa na minha própria família. Durante toda a refeição, Isadora monopolizou a conversa, detalhando as reformas na sua nova mansão no Brava e como o buffet do seu casamento teria caviar vindo diretamente da Europa. Eu esperava o momento certo para dar a notícia de forma oficial, embora elas já soubessem por cima. Tomei um gole de água, respirei fundo e olhei para Otávio. Mãe, Isadora, nós queríamos formalizar. O Otávio e eu vamos nos casar na primavera. Queremos algo simples, talvez na Serra Catarinense, algo íntimo. Houve um silêncio breve. Minha mãe sorriu de forma protocolar, mas Isadora largou o garfo com um estalo metálico que ecoou pela sala. Que fofo, Alana, mas antes de planejar a serra, deixa eu ver o que você ganhou, disse Isadora, estendendo a mão com as unhas perfeitamente feitas. Quero ver o símbolo desse compromisso eterno. Relutante, estendi a mão. Isadora agarrou meus dedos com uma força desnecessária e puxou minha mão para perto da luz do lustre de cristal. O pequeno diamante no meu anel brilhou timidamente. Isadora ficou em silêncio por 2 segundos, que pareceram horas. Então, um risinho anasalado escapou de seus lábios, transformando-se rapidamente em uma gargalhada contida. É sério? Ela perguntou, olhando para minha mãe. Alana, querida, isso é tudo o que ele pôde pagar? É discreto, quase invisível. Na verdade, se você entrar no mar com isso, o brilho desaparece na primeira onda.
Senti meu rosto arder. Olhei para o lado, procurando Otávio, mas ele tinha se levantado silenciosamente para pegar uma garrafa de água na cozinha gourmet, que ficava logo atrás do balcão onde estávamos. Ele estava ali, parado, a menos de 2 metros, ouvindo tudo através da divisória vazada de madeira. Isadora, por favor, tentei dizer, com a voz embargada. O tamanho da pedra não importa. Ah, não seja hipócrita, Isadora interrompeu, virando-se para Dona Helena. Mãe, mostre o meu para ela de novo. Só para ela ter uma referência do que é um investimento de verdade. O Breno gastou 4 meses de faturamento da empresa no meu. 4 meses? Isso sim é um homem que valoriza a mulher que tem ao lado. Ver esse anelzinho no seu dedo é quase um insulto à nossa família. Parece bijuteria de feirinha de artesanato. Minha mãe deu um sorriso constrangido, mas não me defendeu. Em vez disso, ela começou a elogiar a lapidação do anel de Isadora, descrevendo o quilate e a pureza da pedra como se estivesse narrando um leilão de luxo. Isadora continuava a rir, fazendo piadas sobre como eu teria que usar uma lupa para que os convidados vissem que eu estava noiva. Eu olhei para trás e vi Otávio. Ele não parecia bravo. Na verdade, ele estava assustadoramente calmo. Ele guardou a garrafa de água, caminhou até a mesa e colocou a mão no meu ombro. Seu olhar encontrou o de Isadora por um breve segundo. Um olhar frio, calculista, que eu nunca tinha visto antes. O jantar estava excelente, Dona Helena, disse Otávio, com a voz firme. Mas acho que já vimos e ouvimos o suficiente por hoje. Alana, vamos? Temos muito o que organizar para amanhã cedo. Saímos sob os olhares de desdém de Isadora e o silêncio cúmplice da minha mãe. No caminho para casa, no nosso carro popular que Isadora tanto desprezava, eu chorei em silêncio. Otávio não disse uma palavra, mas suas mãos apertavam o volante com força. Quando chegamos ao nosso pequeno apartamento, ele me abraçou e beijou minha testa. Não se preocupe com o que ela disse, meu amor, ele murmurou. Amanhã, o mundo dela vai parecer muito menor do que o diamante que ela tanto ostenta. Eu não entendi o que ele quis dizer. Afinal, Otávio era apenas um arquiteto focado em projetos de sustentabilidade, enquanto o noivo de Isadora, Breno, mandava em metade dos canteiros de obras da região. O que Otávio poderia fazer contra alguém tão poderoso? Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi o clique suave do notebook de Otávio na sala. Ele passou a madrugada inteira acordado e fazendo ligações em voz baixa e digitando freneticamente. Eu mal sabia que, enquanto o sol nascia sobre as águas de Itapema, a vida de luxo, as aparências e o orgulho ferino da minha irmã estavam prestes a ser atingidos por uma força que nenhum diamante, por maior que fosse, conseguiria suportar. A vingança de Otávio não seria física, nem barulhenta. Seria uma demolição controlada de tudo o que Isadora mais valorizava. Acordei com o som rítmico das ondas quebrando na areia de Itapema, um som que normalmente me acalmava, mas que naquela manhã parecia carregar o peso de uma ressaca emocional. O sol de Santa Catarina já entrava pelas frestas da persiana, desenhando listras douradas no tapete de sisal do nosso quarto. Estiquei o braço, mas o lugar ao meu lado estava frio. Otávio já estava de pé há horas. O cheiro de café recém-passado invadia o corredor, misturado ao aroma cítrico de um produto de limpeza que ele costumava usar no escritório. Levantei-me, sentindo o nó na garganta que a humilhação da noite anterior havia deixado. Cada risada da Isadora ainda ecoava na minha mente como um zumbido persistente. Bijuteria de feirinha, ela dissera. Olhei para o meu anel na mesa de cabeceira. Ele parecia tão pequeno, mas para mim, cada faceta daquela pedra contava a história das noites em que Otávio trabalhou até tarde para terminarmos de pagar a entrada do nosso terreno em Rancho Queimado. Encontrei-o na cozinha, cercado por plantas arquitetônicas e 2 telas de monitor ligadas. Ele não usava o pijama habitual. Estava vestido com uma camisa polo impecável e tinha o rosto barbeado. Uma expressão de foco absoluto que ele só reservava para os grandes concursos de urbanismo. Ele mal notou minha entrada. Seus dedos voavam pelo teclado,
enquanto ele alternava entre planilhas e o que pareciam ser mapas de satélite da região da Praia Brava, em Itajaí. "Bom dia, meu amor", ele disse, sem tirar os olhos da tela. Sua voz estava estranhamente leve, desprovida da tensão que eu esperava depois do desastre no jantar. "O café está no bule. Fiz aquele pão de queijo que você gosta. Comprei na padaria da esquina logo cedo." "Otávio, você não dormiu nada?" perguntei, aproximando-me e pousando a mão em seu ombro. "Eu sinto muito pelo que a Isadora disse. Ela sempre foi assim. O Breno dá corda para essa arrogância dela. Não queria que você se sentisse diminuído." Otávio finalmente parou o que estava fazendo e se virou para mim. Ele pegou minhas mãos e as beijou. "Alana, eu nunca me sentiria diminuído por alguém que mede o valor de um ser humano pela quilatagem de um mineral. Mas há uma coisa que a Isadora e o Breno esqueceram. Em Santa Catarina, o mercado imobiliário é um oceano de tubarões, e eu conheço bem as correntes. Lembra que eu prestei consultoria ambiental para a nova regulamentação das áreas de preservação na Orla?" Eu assenti, confusa. Otávio era um arquiteto respeitado, mas sempre muito ético e discreto. Ele nunca usaria sua posição para ganho pessoal ilícito. "O Breno está construindo o Skyline Diamond, aquele prédio de 70 andares que a Isadora vive postando no Instagram. É o maior investimento da vida deles. Eles venderam tudo o que tinham, pegaram empréstimos astronômicos e colocaram cada centavo naquela obra, esperando um retorno de 300%. Isadora já conta com o lucro para o casamento de 5 milhões dela. O problema, Alana, é que o Breno é negligente. Para economizar e acelerar o cronograma, ele ignorou 3 relatórios técnicos sobre o impacto do sombreamento e a drenagem do lençol freático. Senti um frio na espinha. Sabia onde aquilo ia dar. No Brasil, e especialmente no litoral catarinense, as leis ambientais estavam ficando cada vez mais rigorosas devido à verticalização desenfreada. Eu tentei avisar o engenheiro dele meses atrás, como um favor profissional, continuou Otávio, voltando a olhar para os monitores. Mas eles riram de mim. Disseram que os arquitetos naturebas não entendiam de negócios. Ontem, quando sua irmã humilhou o nosso esforço e desdenhou do meu trabalho, ela me lembrou de algo importante. A justiça não precisa de gritos. Ela só precisa de fatos. Eu passei a noite revisando os protocolos que enviei e as respostas debochadas que recebi por e-mail. Às 8 da manhã, enviei um dossiê completo para o Ministério Público e para a Secretaria de Urbanismo. "Otávio, o que isso significa na prática?" perguntei, com o coração acelerado. "Significa que, em menos de 1 hora, a maior obra do Breno será embargada por tempo indeterminado. E como ele usou materiais de baixa qualidade que já apresentam fissuras estruturais na base, o seguro não vai cobrir a paralisação. O janelo de 4 meses de salário que a Isadora tanto ostenta, provavelmente será a única coisa de valor que restará a ela para pagar as multas contratuais que virão." Eu fiquei sem fôlego. O silêncio da nossa cozinha era apenas interrompido pelo bip constante de notificações no celular do Otávio. Ele tinha razão. O mundo deles era feito de aparências, e ele acabara de puxar o tapete de veludo sob seus pés. Não demorou muito para o caos começar. Por volta das 10h30, meu celular começou a vibrar freneticamente. Era Isadora. Recusei a primeira chamada. Depois a segunda. Na terceira, Otávio me olhou e assentiu. Atendi no viva-vozcas. "Alana!" A voz da minha irmã era pura histeria. Eu conseguia ouvir o som de vento e buzinas ao fundo. Ela devia estar no canteiro de obras. "Alana, você não tem noção do que está acontecendo. A polícia está aqui. Fiscais da prefeitura, todo mundo. Eles pararam tudo. Estão dizendo que a estrutura é perigosa e que houve fraude nos relatórios ambientais. O Breno está surtando." Ele gritou com o oficial e quase foi preso. "A gente vai perder tudo, Alana. Os investidores já estão ligando, pedindo o dinheiro de volta." "Sinto muito, Isadora", eu disse, mantendo a voz o mais calma possível, embora minhas mãos tremessem. "Mas o que eu posso fazer?" "Fala com o Otávio", ela berrou, e eu podia imaginar as lágrimas borrando a maquiagem cara dela. "Ele conhece as pessoas da secretaria. Ele sabe como essas coisas funcionam. Pede para ele interceder, para dizer que foi um erro. Se essa obra não continuar,
A nossa casa vai a leilão em 30 dias. O meu anel, eu vou ter que empenhar o meu anel para pagar os advogados iniciais. Alana, por favor, somos família. Olhei para Otávio. Ele estava bebendo seu café com uma calma quase transcendental. Ele apenas balançou a cabeça negativamente. Isadora, eu disse, sentindo uma estranha mistura de tristeza e alívio. O Otávio não pode fazer nada. Ele é apenas um arquiteto simples, lembra? Alguém que só consegue comprar bijuteria de feirinha. Acho melhor você desligar e tentar salvar o que sobrou da sua dignidade. Desliguei antes que ela pudesse responder. O silêncio que se seguiu foi profundo. Olhei para o pequeno diamante no meu dedo. Ele brilhava sob a luz do sol catarinense com uma pureza que eu nunca tinha notado antes. Ele não representava o status, mas a integridade de um homem que sabia que o verdadeiro valor de uma vida não se mede pelo que se exibe, mas pelo que se constrói sobre rocha firme. Isso foi só o começo, murmurou Otávio, fechando o notebook. Agora vamos ver como a sua mãe reage quando descobrir que o genro de ouro dela é, na verdade, um castelo de cartas preste a desabar. A chuva fina que caía sobre a BR-101, naquela tarde de terça-feira, parecia lavar a alma da cidade. Mas para a minha família, ela apenas trazia o cheiro de terra molhada e derrota. Eu dirigia devagar, observando os limpadores de para-brisa em um vai-vem hipnótico. Ao meu lado, o banco do passageiro estava vazio, mas o peso do que Otávio havia desencadeado preenchia todo o espaço do carro. Ele tinha ido para o escritório resolver os detalhes finais de um projeto em Joinville, deixando-me a tarefa ingrata de enfrentar os escombros emocionais da nossa família. Meu destino era, novamente, a cobertura da minha mãe. Mas desta vez, não havia convite para jantar, apenas mensagens de texto desesperadas que faziam o celular vibrar no console central como um besouro furioso. Estacionei na vaga de visitantes e respirei fundo. O prédio, um dos mais imponentes de Itapema, parecia estranhamente silencioso. Quando o elevador abriu, não senti o perfume de lavanda de sempre. O ar estava impregnado com o cheiro acre de cigarro. Minha mãe, Dona Helena, voltara a fumar depois de 10 anos de abstinência. Cruzei a sala de estar, onde as cortinas de linho estavam fechadas, mergulhando o ambiente em uma penumbra fúnebre. Sobre a mesa de jantar, onde dias antes eu fora humilhada, não havia louças de ouro, apenas pilhas de papéis, notificações judiciais e garrafas de água mineral pela metade. Isadora estava jogada no sofá de couro italiano, o mesmo que ela escolhera para ostentar sua superioridade. Seus olhos estavam inchados, a pele pálida e os cabelos, sempre perfeitamente alinhados, estavam presos em um coque desleixado. Ela não usava o anel de noivado. Quando me viu, ela não gritou. Sua voz saiu como um sussurro rouco, desprovido de qualquer traço daquela arrogância cortante. O Breno sumiu, Alana. Ele simplesmente pegou o carro de madrugada e não atende mais às ligações. Os advogados da construtora disseram que ele transferiu uma quantia enorme de reais para uma conta no exterior antes do bloqueio judicial. Ele me deixou aqui, com as dívidas, com o nome sujo e com a vergonha. Sentei-me na poltrona à frente dela. Eu esperava sentir um prazer vingativo, uma satisfação ácida ao vê-la cair, mas o que senti foi uma melancolia profunda. Era o luto pela irmã que eu achei que tinha, mas que nunca existiu de verdade além das aparências. Minha mãe saiu da cozinha, segurando um cinzeiro de cristal. Alana, você precisa falar com o Otávio, minha mãe disse, a voz trêmula. Descobrimos que a prefeitura não apenas embargou a obra, eles estão pedindo a demolição parcial dos 3 primeiros andares por risco estrutural. O Breno usou a nossa casa como garantia para um dos empréstimos. Se ele não aparecer para negociar, a justiça vai tomar este apartamento em menos de 90 dias. Sua irmã vai perder tudo. Eu vou perder a minha segurança. Peça para o seu noivo. Por favor, peça para ele retirar a denúncia. Para ele usar a influência dele e dizer que os cálculos estavam certos. Mãe, os cálculos não estavam certos, respondi, mantendo o tom de voz firme, embora meu coração estivesse acelerado. O Otávio não inventou as rachaduras na base do prédio,
nem o desvio do lençol freático. Ele apenas deu voz à verdade que o Breno tentou enterrar com dinheiro e suborno. Se ele retirasse a denúncia agora, ele estaria sendo cúmplice de uma tragédia anunciada. Vocês já imaginaram se aquele prédio caísse com centenas de famílias dentro? Isadora soltou uma risada amarga, que logo se transformou em um soluço seco. Famílias? Quem se importa com isso agora, Alana? Eu estou falando da minha vida, do meu casamento. O buffet cancelou o contrato hoje cedo porque o pagamento da última parcela voltou por falta de fundos. Minhas amigas do clube estão comentando no grupo do WhatsApp, rindo pelas minhas costas, dizendo que eu fui enganada por um golpista de luxo. Aquele anel, aquele maldito anel de 4 meses de salário, eu levei num avaliador hoje, de manhã. Sabe o que ele disse? Ela fez uma pausa, os olhos fixos no nada, enquanto uma lágrima solitária corria pelo seu rosto. Ele disse que o diamante era sintético, uma imitação de alta qualidade, mas uma imitação. Vale menos do que o seu, Alana. Vale menos do que essa bijuteria de feirinha que eu tanto fiz questão de diminuir. O Breno nunca gastou 4 meses de faturamento comigo. Ele gastou o mínimo possível para manter a fachada enquanto usava o meu nome para assinar contratos fraudulentos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Olhei para a minha irmã e vi uma estranha. Alguém que construiu toda a sua identidade sobre um alicerce de areia movediça e agora estava afundando sem ter onde se segurar. A vingança de Otávio não fora contra a pessoa dela, mas contra a mentira em que ela vivia. Ele não precisou mover uma palha para destruir a Isadora. Ele apenas removeu o véu que cobria a podridão. O que você vai fazer agora? Perguntei, de forma genuína. Eu não sei, ela confessou, limpando o rosto com as mãos trêmulas. Tenho ordens de despejo, processos trabalhistas dos operários que não receberam e uma dívida que eu não vou conseguir pagar nem em 3 encarnações. O Breno me destruiu, Alana. Ele me usou como o acessório mais caro dele e depois me descartou como lixo quando a conta chegou. Nesse momento, meu celular tocou. Era Otávio. Saí para a sacada para atender, sentindo o vento frio do mar bater no meu rosto. Oi, meu amor, ele disse, com aquela voz que sempre me transmitia paz. Como estão as coisas por aí? Eu acabei de receber a confirmação. A auditoria independente confirmou todas as nossas suspeitas. O prédio será condenado. E tem mais. A Polícia Civil emitiu um mandado de busca contra o Breno. Eles acharam indícios de lavagem de dinheiro em um dos terrenos dele, no norte da ilha. Ele fugiu, Otávio, eu disse, olhando para as luzes da cidade começando a se acender. Ele deixou a Isadora com todo o prejuízo. Eu imaginei que ele faria isso. Homens como ele não têm raízes, apenas interesses. Mas escute, Alana, eu não fiz isso só por vingança. Eu fiz porque a impunidade deles estava sufocando o nosso futuro. Agora, é com o que eu recebi de bonificação pela consultoria técnica que o Ministério Público me pediu para liderar nesse caso. Nós vamos poder comprar aquele terreno na Serra Catarinense à vista, sem dívidas, sem mentiras. Desliguei o telefone e olhei para dentro da sala. Vi minha mãe tentando consolar Isadora, mas o gesto parecia vazio. Elas ainda estavam presas ao passado, ao status perdido, enquanto eu finalmente via o caminho livre para meu futuro. Eu sabia que o próximo passo seria o mais difícil. Decidir se eu ajudaria Isadora a se levantar do chão ou se deixaria que ela aprendesse, sozinha, que o brilho que realmente importa é aquele que vem de dentro, e não o que se compra em parcelas de luxo com dinheiro sujo. Voltei para a sala, peguei minha bolsa e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para Isadora uma última vez. Se você quiser recomeçar, Isadora, do 0 sem as bolsas de marca e sem os jantares caros, você sabe onde eu moro. Mas se for para continuar chorando pela vida de rainha, que nunca foi sua, por favor, não me procure. Fechei a porta atrás de mim, ouvindo apenas o som dos meus próprios passos no corredor de mármore. O capítulo 3 daquela história terminava ali, com o castelo de cartas totalmente no chão, e o sol se pondo sobre uma Itapema que, para mim, nunca pareceu tão real. 6 meses se passaram desde que o castelo de vidro de Isadora estilhaçou-se contra o asfalto quente de Itapema.
O tempo em Santa Catarina tem essa dualidade. No litoral, os dias passam em um frenesi de turistas e obras que parecem tocar o céu. Mas aqui, na região de Rancho Queimado, o tempo parece curar as feridas no ritmo do crescimento das araucárias. O ar da serra estava gelado naquela manhã, um prenúncio de que a geada logo cobriria os campos com seu manto branco. Eu estava na varanda da nossa casa de madeira, segurando uma caneca de cerâmica com café quente, sentindo o vapor umedecer meu rosto. O silêncio era interrompido apenas pelo canto de um gralha azul e pelo som rítmico do martelo de Otávio, que terminava de ajustar a cerca do nosso pequeno pomar. A vida de Isadora, como havíamos previsto, tornou-se um pesadelo burocrático e jurídico. Breno foi capturado pela Polícia Federal tentando atravessar a fronteira com o Paraguai, carregando 2 maletas de dinheiro vivo e passaportes falsos. Ele não hesitou em tentar incriminar minha irmã para reduzir sua própria pena, alegando que ela era a mentora intelectual da lavagem de dinheiro. Isadora passou semanas prestando depoimentos, vendo seu rosto estampado nas manchetes dos jornais locais como a Dama de Vidro do Litoral. A cobertura da Tuesday. Minha mãe foi a leilão para pagar as indenizações dos operários feridos na interdição do prédio Skyline Diamond. Hoje, as 2 moram em um pequeno apartamento alugado no centro de Florianópolis, um lugar que Isadora, em seus tempos áureos, chamaria de cubículo para gente sem perspectiva. Minha mãe me ligara na noite anterior. Sua voz, antes tão cheia de juízos de valor sobre marcas e etiquetas, agora soava frágil e contida. Alana, a Isadora conseguiu um emprego, ela disse, com uma mistura de orgulho e tristeza. É como recepcionista em uma clínica odontológica na Trindade. Ela chora toda noite por causa das mãos. Diz que nunca imaginou que teria que trabalhar 8 horas por dia atrás de um balcão. Mas é o que temos, filha. O advogado disse que, se ela mantiver a conduta, talvez não precise enfrentar processos criminais diretos. Eu não senti prazer com aquela notícia. Senti apenas uma aceitação pesada. A vingança de Otávio não fora um ato de maldade, mas um realinhamento da realidade. Ele apenas devolveu a Isadora a vida que ela tentava esconder sob camadas de joias falsas e arrogância. Otávio subiu os degraus da varanda, limpando o suor da testa com as costas da mão. Ele se aproximou e me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro. Seu cheiro era uma mistura de pinho, terra e o perfume cítrico que eu tanto amava. "Está pronta para o nosso dia?" ele perguntou, sua voz vibrando contra o meu pescoço. "Mais do que pronta", respondi, virando-me para beijá-lo. Hoje era o dia do nosso casamento. Não haveria caviar, nem lustres de cristal de 5 metros, nem fotógrafos de revistas de celebridades. O seu palco era o nosso próprio terreno, sob a sombra de uma araucária centenária. O buffet era composto por comidas típicas da nossa região, pinhão cozido, queijos artesanais da serra e vinhos de uma vinícola familiar vizinha. Meus convidados eram poucos, mas eram pessoas cujas mãos eu poderia segurar, sabendo que havia verdade nelas. Minha irmã e minha mãe chegaram por volta das 11 da manhã. Isadora desceu de um carro de aplicativo, usando um vestido simples de algodão que ela provavelmente comprara em uma loja de departamento comum. Ela não tinha mais aquela aura de intocabilidade. Quando seus olhos encontraram os meus, vi algo que nunca achei que veria nela: humildade. Ela caminhou até mim, seus passos lentos sobre a grama úmida. "Você está linda, Alana", ela disse, e pela primeira vez na vida, a voz dela não carregava nenhum tom de sarcasmo. De verdade. Ela olhou ao redor, observando a simplicidade elegante da nossa recepção, as flores do campo colhidas naquela manhã, decorando as mesas de madeira rústica. Depois, seus olhos baixaram para a minha mão esquerda. O meu pequeno anel solitário brilhava intensamente sob o sol de outono. "Eu sinto muito", Isadora sussurrou, tão baixo que quase foi abafado pelo vento. Eu ri desse anel. Eu disse que ele era invisível, mas hoje, olhando para o vazio que ficou na minha vida, eu percebo que ele é a única coisa sólida que eu já vi. O meu era grande. Era caro, mas era oco. O seu é real. Eu a abracei. Foi um abraço rápido.
ainda marcado pelas cicatrizes do passado, mas foi um começo. Eu não precisava perdoar tudo imediatamente, mas podia reconhecer que ela finalmente estava enxergando o mundo sem os filtros de ouro falso que a cegavam. A cerimônia foi curta e emocionante. Quando o celebrante pediu as alianças, Otávio tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul marinho. Dentro, não havia apenas a aliança de ouro, mas o meu solitário, que ele pedira para polir e reforçar a cravação. Alana, Otávio disse, olhando fixamente nos meus olhos, ignorando todos ao redor. Eu prometi que o seu anel custaria caro para quem tentasse diminuí-lo, mas o valor dele nunca foi o que eu paguei na joalheria. O valor dele está no fato de que, quando o mundo ao nosso redor desmoronou em mentiras e ganância, ele permaneceu aqui. Ele não mudou de cor. Ele não perdeu o brilho. E ele nunca vai nos deixar esquecer que a verdade é a joia mais rara de Santa Catarina. Eu deslizei a aliança no dedo dele, sentindo uma paz que nenhuma conta bancária recheada poderia comprar. Olhei para a mesa onde Isadora estava sentada, bebendo um copo de suco de maçã local, conversando timidamente com um dos amigos arquitetos de Otávio. Ela parecia estar descobrindo, aos poucos, como era ser uma pessoa comum, sem o peso de ter que ser superior a ninguém. A vingança de Otávio estava completa, não porque ele destruiu a Isadora, mas porque ele nos construiu um santuário onde a vaidade dela nunca poderia entrar. À medida que a noite caía e as estrelas começavam a pontilhar o céu limpo de Rancho Queimado, eu olhei para o meu dedo uma última vez antes de entrar na dança. O diamante era pequeno, sim. Discreto, talvez, mas sob a luz da lua, ele refletia um brilho que era eterno, porque era sustentado pela integridade do homem que eu escolhi para dividir a vida. Eu não precisava de 4 meses de faturamento. Eu tinha o que o dinheiro do Breno nunca pôde comprar, uma consciência limpa e um amor que não precisava de lupa para ser visto. O silêncio da montanha era o meu aplauso, e o calor da mão de Otávio era o meu maior tesouro. No final pico, a irmã que tinha tudo perdeu a essência, e a irmã que não tinha nada herdou o mundo inteiro em um pedaço de terra e um anel que, contra todas as expectativas, tornou-se a peça mais valiosa de toda a família.